discípulos que se tornaram grandes apóstolos, eles deram início a essa obra de evangelização. Se você for ler o livro de Atos dos Apóstolos, aleluia, glória a Deus. Se você ler a história da igreja, eles eram cheios do Espírito Santo. Porque ficavam na igreja? Porque ficavam dançando na igreja? Porque eles ficavam ali vivendo dentro da igreja? Não. Eles eram cheios do Espírito Santo porque eles pregavam. Eles eram cheios do Espírito Santo porque eles evangelizavam. Eles tinham prazer de morrer por Cristo. Eles tinham prazer de ser preso. Quanto mais proibia, mais eles pregavam. Quanto mais perseguia, mais eles evangelizavam. E as almas cresciam. Pedro, no seu primeiro evangelismo, ele criou 3.000 almas. Almas se convertiam. Os enfermos eram curados. Os demônios eram expulsos. E se você quer ser um crente usado por Deus, faça obra, faça evangelismo. O diabo está destruindo muitas vidas e famílias. Precisa entender isso. Então, enquanto você estiver dentro da igreja, você não vai ter dom, você não vai ter poder. A igreja tem um propósito de reunir os irmãos, de estar em comunhão, de louvar a Deus, fazer um culto, fazer um ensinamento, tomar a Santa Ceia. Mas a igreja precisa entender, Deus me chamou para a missão. Deus me chamou para evangelizar. Deus me chamou para curar enfermo, para curar cego, para levantar paralítico. Deus me chamou para expulsar os demônios. Deus me chamou hoje em dia. Os crentes passam uma lutinha, uma provinha, já larga o evangelho, já abandona Cristo, já abandona a igreja, já não toma mais Santa Ceia. A gente não passa luta não. Luta passa os meus irmãos que estão na África, na Ásia. Luta passa os meus irmãos que estão aí na janela das 40, na Índia, na China, que estão aí na Indonésia, Coreia do Norte, que é proibido fazer uso da Bíblia. Luta passa os irmãos que estão aí morrendo, sendo mortos pelo aquele grupo Boko Haram na Nigéria, na Síria, no Iraque, no Irã. Eles estão passando luta. Eles estão lá orando para Deus enviar o pão. E muitas das vezes, muitos crentes hoje querem sustentar a sua vaidade, não se importa mais com a obra missionária, não investe mais em missões, e os missionários passando fome, dificuldade e necessidade. Essa é a verdade. Mas Deus vai cobrar. Deus vai cobrar. Deus vai cobrar da igreja, dos irmãos. Hoje em dia ninguém quer mais fazer missão, ninguém quer mais investir em missão. Se você não pode ir, ora por quem está indo. Jejua, ora, interceda, ajuda, contribua com aqueles missionários. Louvado seja Deus. Veja então, por que o cristão deve evangelizar, deve fazer missão. Então, número 1, porque haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Número 2, porque é um mandamento, é uma ordenança de Cristo. Veja em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, no versículo 8. Eu vou dizer algo para os irmãos. Eu tenho 19 anos de cristão. 19 anos de cristão. Se os irmãos verem os meus vídeos aí no YouTube, os irmãos quiserem se inscrever no meu canal, Projeto Missões, Pastor Vandes Trovão, Libertação. Vocês vão ver por que Deus me usa, vocês vão ver por que a alma se converte, vocês vão ver por que eu recebi esta graça, recebi dons. Sabe por quê? Eu tomei a atitude de ir. Eu tomei a atitude de fazer a obra, eu comecei a orar, Senhor, me levanta, eu quero evangelizar, eu quero ganhar alma, Senhor, me dá dons espirituais, Senhor, me usa na tua obra, eu quero ser útil na tua obra. Então, meus irmãos, eu lendo o Atos dos Apóstolos, eu entendi que esses homens foram cheios do Espírito Santo, porque eles pregavam, eles evangelizavam, eles faziam a obra. Hoje muitos querem pregar em congressos bonitos, muitos querem mídia, muitos querem fama. Olha só, eu vou dizer algo para os irmãos, prestem bem atenção. O evangelho verdadeiro, a essência do evangelho, o poder do evangelho na vida de um cristão está na vida de um cristão que verdadeiramente vive uma vida de oração, santidade, arrependimento, um cristão que verdadeiramente obedece a Cristo. Jesus falou assim, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Nós somos uma lâmpada acesa numa sociedade escura.
numa sociedade dominada pelas trevas, uma sociedade corrompida. E a sociedade, os ímpios, as pessoas precisam ver no cristão luz, graça. Atos 1:8, olha o que a Bíblia diz. Atos 1:8, capítulo 1, versículo 8. Para a glória do eterno Deus Todo-Poderoso. Atos no capítulo 1, no versículo 8. Olha o que diz a Bíblia. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Jesus está, recebereis a virtude. Como assim? Recebereis poder. Poder para quê? Para ficar pulando? O que mais tem hoje, eu vou falar a verdade, irmã. Eu vou ser sincero. Louvado seja Deus. Goste, quem quiser e quem não quiser, desliga a rádio aí então. Muitos hoje acham que poder é ficar rodando dentro da igreja, pulando, gritando. O poder que Jesus está dizendo aqui, recebereis a virtude, o poder, é para fazer a obra, é para evangelizar, é para curar o enfermo, é para dizer para o demônio, sai em nome de Jesus. Hoje tem crente com medo de demônio. Hoje o cara entra endemoniado na igreja e sai endemoniado, porque está faltando poder. E quem quer poder? Quem quer poder? Jesus não vai derramar poder para os crentes ficar pulando, gritando igual um louco dentro da igreja, não. Ele vai te dar poder para você ir. E aonde? Vai lá no hospital. Ele vai te dar poder para onde? Visitar aquela família que está desviada. Ele vai te dar poder para onde? Para ir até aquele mendigo e dizer para ele, Deus pode mudar a tua história. Deus pode mudar a tua vida. Demônio do gadareno, eu te ordeno, sai em nome de Jesus. Aleluia. Os irmãos que estão me ouvindo, dá glória a Deus aí na tua casa agora. Aleluia. Atos capítulo 1, versículo 8. Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Olha só, que há de vir, é uma promessa. Esse poder vai vir sobre a igreja, mas esse poder só vai ser derramado sobre a tua vida, irmão, quando você tomar atitude. Quando você dizer assim para o Senhor Jesus, eis-me aqui, eu quero evangelizar, eu quero ganhar alma, eu quero pregar a tua palavra, eu quero ganhar os perdidos. E ser-me-eis minha testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria até os confins da terra. Então, meus irmãos, essa rádio está sendo muito importante, que vai despertar muitas pessoas, porque hoje em dia, esse assunto, irmã, esse assunto dentro de muitas igrejas, quase não é falado mais. Hoje em dia o povo só quer louvar, só quer dançar dentro da igreja, só quer ouvir mensagens de motivação, mensagens bonitas, é fazer campanha de prosperidade para ganhar dinheiro e as almas. E as almas? E as almas? E as almas? Vamos fazer uma campanha para almas se converter. Vamos fazer uma campanha de oração para os desviados voltar para a igreja. Vamos reunir pastores, líderes. Vamos criar grupo dentro da igreja de evangelismo. Para evangelizar no bairro onde é a igreja. Para visitar os lares. Terceiro, porque o cristão tem que evangelizar. O evangelismo é a maior expressão de amor da igreja. Número 3, porque a igreja deve evangelizar. O evangelismo, a obra missionária, é a maior expressão de amor da igreja. Se eu me titulo pastor, pregador, missionário, o que mais tem hoje é homens que diz missionário, mas não ganha alma. Se diz evangelista, mas não é evangelista. Se eu me titulo como cristão, como discípulo de Cristo, e não dou importância à obra missionária, não importa o que estou acontecendo, eu não tenho amor. Essa igreja não tem amor. Igreja que não se importa com os perdidos. Igreja que não se importa com aqueles que estão morrendo, com aqueles que estão indo para o inferno. Essa igreja não tem amor. Porque o evangelismo, a obra missionária, é a maior expressão de amor da igreja de Cristo. A igreja primitiva, mesmo sendo perseguida, entenda isso, irmão. Mesmo sendo perseguida, ela evangelizava. Ela fazia missão sem cessar.
Por quê? Porque eles amavam as almas. Eles amavam a alma. Vamos ver isso aqui em Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 2, no 42 ao 46. Capítulo 2, no versículo 2 ao 46 diz assim, ó. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Linda. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Doutrina, parece que é proibido falar isso hoje nas igrejas e nos cultos. Mordaça na boca de muitas lideranças. Não existe mais doutrina. Olha aqui. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânime todos os dias no templo, partindo pão em casa, comiam juntos com alegria, singeleza de coração. Havia amor. Fazer a missão não é para qualquer um não, ouvinte. Fazer a obra de Deus é só para quem ama. É só para quem ama. É só para quem ama a obra, e quem ama a obra de Deus, quem ama missões, quem ama evangelismo, ele não tem medo da morte, ele não tem medo de ser preso. Ao contrário, se ele for preso, é uma alegria, é como se ele recebesse uma coroa, uma honra. Esses dias aí, prenderam um pastor lá no Maranhão. Eu vi na notícia que estava pregando lá, a juíza mandou prender ele. Poxa, eu queria ir no lugar dele, sinceramente. Eu ia ficar muito feliz se eu fosse preso no lugar dele. Eu ia ficar feliz, glória a Deus, por amor a Cristo estou sendo preso, por amor a Cristo eu estou pregando o evangelho. Agora eu vou te falar uma coisa. Havia uma alegria quando os irmãos morriam por amor a Cristo, eram presos. Hoje em dia, pastor é preso porque estrupou, pastor é preso porque roubou, pastor é preso porque se corrompeu com o dinheiro público, o dinheiro do governo. Antigamente não. Pedro ficava feliz, a igreja entrava em oração, Pedro foi preso, vamos orar. O anjo ia lá e tirava Pedro da prisão. Paulo se alegrava com as aflições, Paulo se alegrava por pregar o evangelho. Paulo pregava o evangelho, Paulo sofreu ameaça, Paulo fugia, Paulo tinha que se esconder, Paulo queria ir para Jerusalém, Deus mandava ele para Roma. É esse evangelho, essa essência precisa voltar. É isso. E aí, aprenda uma coisa, ouvinte. A obra de Deus só cresce quando a igreja ama missões, quando a igreja obedece o ID de Cristo. Número 4, por que o cristão tem que evangelizar? Porque Jesus em breve virá. Breve virá. Breve virá. Breve Jesus voltará. Vamos lá. Outro assunto proibido dentro de muitas igrejas. Quase não se ouve mais falar da vinda de Cristo. Aí, coronavírus. O povo está morrendo no Brasil. Morrendo, um monte de pessoas infectadas, o povo morrendo e as pessoas idolatrando. O povo morrendo e o povo bebendo. O povo morrendo e se prostituindo. O povo morrendo e se drogando. E o marido treina a sua esposa. E o outro bebendo. O povo morrendo e os crentes criando um grupo de WhatsApp falando mal do outro. Falando mal de pastor, falando mal de irmã, falando mal de cantor. Na rede social, metendo pau nas igrejas. Eu vou falar uma coisa aqui agora. Eu nunca vi pai de santo falar mal do outro pai de santo. Eu nunca vi o Papa falar mal dos outros papas. Eu nunca vi o macumbeiro falar mal do outro macumbeiro. Eu nunca vi o budista falar mal do outro budista. Agora tu entra na internet, é um crentaiada que se diz crente, falando mal de pastor, falando mal de igreja. Vai evangelizar, vai ganhar alma. Não fica perdendo teu tempo aí na internet não. Vai ganhar alma, vai pregar o evangelho, vai ganhar tua família para Cristo. Deus tem uma promessa na tua família. Quem crê no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa. Dá um bom testemunho. Usa a internet para ganhar alma. Usa a internet para evangelizar. Oh, aleluia! Porque o cristão tem que evangelizar. Número 4, porque Jesus em breve virá.
Convém que todo cristão evangelize anunciando o arrependimento e a volta de Cristo. Irmão, nós temos que evangelizar. A igreja tem que sair de dentro de quatro paredes, tem que pregar. Prega o arrependimento. Prega mesmo, Jesus está voltando. Quer, ouça ou deixe de ouvir. Nós temos que anunciar a vinda de Cristo. Jesus está voltando. Olha como é que está o mundo. É um monte de pessoas morrendo. É vírus, é fome, é crise. Tem um monte aí, ó. Tem um monte aí, ó, de falsos profetas. E vou falar mais. Você vê os testemunhos de Jeová. É uma seita. É uma seita religiosa. Mas todo domingo eles estão acordando as pessoas lá, batendo palma e falando dos testemunhos de Jeová. Tem seitas religiosas que evangeliza mais do que crentes. Os mormons andam dois em dois em todas as cidades entregando o profeta deles. Aí tu chama o crente para evangelizar? Ah, hoje eu tenho que trabalhar. Ah, hoje eu tenho um compromisso. Ah, hoje, se o pastor convidar, domingo vai ter evangelismo, só vai aparecer 2 ou 3 lá. Aí você fala assim, ó, o pastor Wanderson vai estar pregando no congresso. Ah, o pastor Júlio Trovão vai pregar no congresso. O pastor Sila Malafaia vai pregar no congresso. A igreja lota. Aí o pastor convoca para fazer o evangelismo, vai 2 ou 3. Então, meus irmãos, por que eu devo evangelizar? Por que eu tenho que fazer a obra de Deus? Porque não podemos comparecer de mãos vazias perante o Senhor Jesus na sua vinda. Como pode ser feito o evangelismo? Como que pode ser feito a obra de Deus? Porque tem gente que fala que não tem tempo. Eu vou dizer para vocês, quando eu trabalhava, jovem ainda, quando me converti, eu pregava na escola, onde eu estudava. Eu pregava no meu trabalho para as pessoas. Eu pregava para a minha família, prego até hoje. Por exemplo, ó, como pode ser feito o evangelismo? Como pode ser feita a obra de Deus? Como alcançar vidas? O evangelismo pode ser pessoal. O que é evangelismo pessoal? Você está no seu trabalho. As pessoas no seu trabalho estão vendo que você é crente, porque o crente é observado, tá? O crente, ele é observado. No seu trabalho, você não xinga palavrão. No seu trabalho, você não fica mexendo com a mulher dos outros. No seu trabalho, você tem um bom testemunho. Aí, ali no seu trabalho, tem uma pessoa que está desviada ou tem uma pessoa que não é crente. Ele vai chegar para você. A primeira coisa que ele vai te perguntar: que igreja que você é? Sabe por quê? Porque ele está vendo que você é diferente. Ele está vendo que você tem um brilho. Aí o evangelismo pessoal, a pessoa chegou até você, Deus está te dando a oportunidade de anunciar Cristo para ela. Aí aonde que você vai pregar para ela? Como assim pregar para ela? Irmão, temos que ter estratégia. Se você está trabalhando, você não vai pregar no seu trabalho, mas no horário de almoço. A pessoa chega ali, conversa com você, vai trocar uma ideia com você, é a hora de você falar: irmão, Jesus está voltando. Essas coisas que estão acontecendo no mundo aí, tá vendo? É coronavírus, é pessoas morrendo, é a corrupção na política, é os escândalos nas igrejas. Sabe o que é isso? Estamos no fim. Estamos no fim. E Jesus quer te salvar, irmão. Entrega a tua vida a Cristo, abre o teu coração para Jesus, Ele quer fazer uma obra na sua vida aí. Evangelismo pessoal. Você evangelizou, usou de estratégia no trabalho, na escola, na sua casa, no bairro onde você mora e pregou para aquela pessoa. Diga glórias a Deus. Jesus fez evangelismo pessoal, fez. Em João, a Bíblia diz que ele foi lá na mulher samaritana e evangelizou ela. João capítulo 4, do versículo 1 ao 24. Diga glória a Deus. Como, pastor, eu quero fazer a obra. Como fazer? Evangelismo coletivo. Evangelismo em grupo. É um grupo de irmão. Vamos criar aqui, ó. Vamos criar aqui na nossa cidade. Pastor, eu estou com um projeto aí. Pastor, eu estou com uma ideia. Eu posso falar meu projeto? Vamos reunir aí um grupo de irmãs para fazer evangelismo no hospital da nossa cidade. Meu Deus. Pastor, eu estou com uma ideia aí, ó. Por que a gente, todo culto, a gente não pega uma visita?
visitante que veio, pessoas que estão vindo aí, oferecer uma visita, um grupo de irmão, junto com a irmã, ir lá na casa daquela pessoa fazer uma oração pelaquele lá, pelaquela família. Pastor, como é que a gente faz, pastor? Vamos reunir um grupo aí para nós fazer um trabalho ali no presídio, ou para fazer um trabalho ali na praça. Nos dias de culto domingo, vamos fazer um evangelismo, uma tarde de evangelismo, evangelizar no parque, convidar as pessoas para vir no culto, fazer oração pelas pessoas. Então, vamos fazer. Mas infelizmente, irmã, só obedece quem tem juízo. É verdade. Glórias a Deus. Então, a importância do evangelismo é muito importante porque traz a salvação para muitas pessoas. Jesus foi claro ao dizer: os sãos não precisam de médicos, sim os doentes. Jesus foi bem claro a dizer: Jesus não veio para o justo, mas sim para os pecadores ao arrependimento. Marcos 9:13. Glórias a Deus. Jesus foi o modelo, Jesus foi o espelho, foi o exemplo. Jesus, ele evangelizava os enfermos. Jesus, ele pregava. Jesus não queria pregar no templo de Jerusalém. Jesus não queria pregar nas grandes catedrais, não. Sabe onde ele estava? Lê lá em Marcos, lê lá, vocês vão ver. Quando Jesus, os enfermos e leprosos eram curados. Jesus estava no meio dos pobres. Jesus estava no meio evangelizando. E Jesus fazia... Irmã, sabe por que Jesus fazia evangelismo lá? A filha de Jairo, Jesus foi lá na casa dela evangelizar ela. Jesus fazia evangelismo. Jesus ia até os perdidos. Tem crente hoje que tem medo de chegar perto de um mendigo. Tem crente que vê um drogado, vê um cracudo na rua, tá amarrado em nome de Jesus. Aí ele vai me roubar. Que roubar o quê? Eu tô doido para chegar um ladrão, chegar até mim e falar assim: perdeu. Eu vou falar para ele: perdeu você, Satanás, sai da vida dele em nome de Jesus. Jesus quer mudar a tua vida. Jesus quer te libertar. Jesus quer fazer de você um homem cheio da glória de Deus. Olha, eu tô falando aqui, irmão, aqui não é só blá blá blá, não. Vê meu trabalho aí no YouTube, canal Projeto Missões. Nós faz trabalho com a glória de Deus. E eu coloco de lá para os irmãos seguir o exemplo. Então, minha irmã, ouvinte da palavra de Deus, os irmãos e cristãos, me desculpa, tá, irmão? Mas nós temos que, a igreja precisa ser despertada. Os irmãos precisam despertar, você precisa entender. Ah, tem crente que toma a Santa Ceia, tem crente que está anos na igreja e ele ainda não conseguiu entender qual é o chamado dele. Eu vejo crentes velhos aí perguntando para mim: pastor, qual é o meu chamado? Sabe qual é o teu chamado? Sabe qual é o teu chamado? Ganhar almas para Cristo. Pregar o evangelho, expulsar os demônios, curar os enfermos. Esse é o teu chamado. Pregar o evangelho do arrependimento. Fazer a obra de Deus, cumprir o ídolo de Cristo. O chamado é esse. Você quer um outro chamado mais bonito que esse? Você quer um chamado mais forte do que esse? Esse é o chamado da igreja. O maior sábio da história, o rei Salomão, escreveu em provérbio: sábio é aquele que ganha alma. Glória a Deus. Tem que entender o chamado, né, pastor? Tem que entender o chamado e procurar ser uma bênção, né? Para a geração. E eu vou provar que todos são chamados. A Bíblia diz assim: ó, muitos são chamados, então muitos foram chamados, e poucos escolhidos. Aí vamos lá, vamos entender esse texto. Muitos são chamados, ou seja, eu fui chamado, a irmã que está aí na rádio foi chamada, os ouvintes que estão ouvindo a rádio agora, no Brasil e em outros países, foram chamados. Agora, quem são os escolhidos? Os escolhidos são aqueles que obedecem. Os escolhidos são aqueles que obedecem a chamada. Eu fui chamado, eu vou obedecer. Os escolhidos são aqueles que permanecem na vocação que foi chamado. Esses sim são escolhidos, são aqueles que permanecem na vocação. Como que você quer se tornar um escolhido se você não obedece a sua chamada? Se você não permanece na vocação que foi chamado? Deus chamou todos os crentes com um propósito. E o propósito que Deus tem para a sua igreja: ide pregar o evangelho, anunciar as boas novas, pregar o evangelho do arrependimento, anunciar que Cristo está voltando. É tempo de arrependimento, é tempo de conserto. Amém, irmão?
Essas são as palavras que Deus colocou no meu coração para todos os ouvintes. Eu gostaria, irmã, se você permitir, falar um pouco do meu trabalho, amém? Fica à vontade, pastor. Para a glória de Deus. Irmã, eu tenho um centro de recuperação em Maringá, Paraná. E aqui nós acolhemos muitos moradores de rua, dependente químico e pessoas que saem do sistema prisional, aonde nós estamos lá pregando, fazemos evangelismo. Agora nessa epidemia não estamos fazendo trabalho no presídio porque eles proibiram devido a essa fase difícil que o mundo está enfrentando. Então muitos saem do presídio, outros estão na Cracolândia, estão nas drogas e procuram apoio. Nós acolhemos essas pessoas gratuitamente. Por enquanto não temos ainda ajuda do governo. Quem ajuda a obra são os irmãos cristãos que amam a obra de Deus, que semeia, ajuda com cesta básica, com oferta, com roupas, com Bíblia. Infelizmente, tudo para a igreja é difícil. Aí você pega uma instituição católica, uma outra instituição, eles conseguem tudo. O crente tem que ficar orando, jejuando para conseguir qualquer coisa. Então, os irmãos têm que se unir para ajudar a obra de Deus. Então eu convido todas as pessoas que quiserem conhecer meu trabalho, meu centro de recuperação. Eu tenho um site que é www.pastorwandersontrovão.com.br e tem um canal no YouTube. O nome do canal no YouTube é Projeto Missões. Ali nós postamos todos os vídeos de evangelismo, de ensinamento, preparação para obreiro, preparação para evangelismo, trabalho nos presídios, aldeia indígenas, nas ruas. E quero pedir oração pelos irmãos para continuar orando e intercedendo pela nossa vida, pelo nosso trabalho, para a glória de Deus. E os irmãos que quiserem nos abençoar, nos ajudar na obra missionária, os irmãos entrem em contato conosco, para a glória de Deus. Pastor Wanderson Trovão, e eu quero deixar também o meu e-mail, que é pastorwanderson@gmail.com. Amém? Que Deus possa abençoar os ouvintes. Quero fazer uma oração agora para Deus levantar missionários, levantar mulheres, homens que amam a obra de Deus, que verdadeiramente querem fazer a obra de Deus. Amém? Posso orar, irmã? Amém, pastor. Pode orar, pastor. Bendito Deus, eterno Pai celestial. Ó Deus eterno, Deus da glória, Deus todo-poderoso, eu entrego em tuas mãos todos os ouvintes desta rádio. Meu Deus, levanta no Brasil, na África, nos Estados Unidos, na Europa, em todos os lugares do mundo, homens que verdadeiramente não vão ter medo da morte, homens que verdadeiramente não vão ter medo de prisão, homens que verdadeiramente vão pregar o Evangelho, vão fazer a tua obra, vão amar a sua obra. Meu Deus, meu Pai, acende a chama missionária no coração de muitos líderes. Meu Deus, põe esse amor no coração dos crentes, para que os crentes venham entender e compreender que o Senhor chamou cada um de nós para fazer a tua obra, para levar o Evangelho aos perdidos. Ó Deus da glória, vai enchendo essa irmã do Espírito Santo, vai enchendo esse irmão do Espírito Santo, usa ele para expulsar demônio, usa ele para curar os doentes, usa ele, meu Deus, para pregar no hospital, no presídio, na rua, usa ele na obra missionária. Capacita esse irmão, levante esse irmão, prepare esse irmão. Eu peço agora ao Espírito Santo, distribui um dom para cada ouvinte agora. Vai dando agora o dom para fazer a sua obra, a ferramenta para fazer a sua obra. Esse irmão que está orando comigo, dá o dom para ele da cura, o dom de operação de maravilha, dá para ele o dom da palavra, dá para ele, meu Deus, as ferramentas para trabalhar na obra missionária. Capacita, levanta, meu Deus, enche do Espírito Santo, levanta uma igreja missionária na face da terra, uma igreja que vai fazer a diferença, uma igreja que vai entender que Deus o chamou para ganhar almas. Eu entrego em tuas mãos esta rádio, que esses irmãos que estão no programa aí na rádio, que eles venham continuar fazendo esse trabalho, para incentivar os irmãos a fazer a obra, para incentivar os irmãos a evangelizar. Eu te louvo por esta rádio, pela vida de cada pessoa que está presente aí, em nome de Jesus, amém. Amém, graças a Deus. Pastor, nós só temos que agradecer a Deus pela vida do nosso pastor, né? Amém. Por estar aqui conosco, por atender, né, o convite aí, através do nosso pastor Pedro Lucas, né? O pastor Pedro Um abraço aí.
Um abraço para o pastor Pedro Lucas, né? Isso, pastor Reginaldo. Que entrou em contato comigo. Amém. O pastor Pedro Lucas é quem faz a agenda aqui do programa Missão Sem Fronteira, né? Aí também... Ele é um abençoado. Ele entrou em contato comigo, aceitei o convite, muito humilde, um pastor abençoado por Deus. Manda um abraço para ele aí, para os outros pastores aí que lideram essa rádio, o ministério de vocês aí, a Assembleia de Deus é Belém? Aqui é Projeto de Deus. Não tem Projeto de Deus. Isso, não tem Assembleia de Deus de Belém aqui não. Então, os irmãos aí do Projeto de Deus, que Deus abençoe todos vocês, amém? Deus abençoe os irmãos da minha igreja que estão me ouvindo, os irmãos do Centro de Recuperação, a cada ouvinte aí, Deus abençoe os irmãos que cooperam na obra missionária. Amém, pastor. Muito obrigada. Que Deus abençoe e retribua com bênçãos dos céus. E estamos aqui, né, à disposição na hora que o irmão, Deus vai prover, né, o irmão voltar, eu creio assim, para falar mais da obra missionária. Amém, meu irmão? Amém. Deus abençoe. Muito obrigado por tudo. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Obrigada. Graças a Deus, né, irmãos, que palavra abençoada, momento precioso, né, irmãos? Glória a Deus. A palavra de Deus é sim, sim, não, não, né? Glória a Deus. Jesus, ele certa feita, ele disse que cada um que quisesse seguir, ele tomasse a sua cruz. Ele disse, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Né? Então, Jesus, ele é um exemplo, né, na obra missionária. Jesus sempre estava pregando a palavra, ganhando almas para o reino de Deus. Amém? E que essa chama esteja acesa em nossos corações. Amém? Amor pelas almas. É o nosso objetivo, é o objetivo da igreja, é o dever da igreja, né? Obedecer o ir de Jesus para ganhar almas para o reino de Deus. Amém? Que Deus abençoe o nosso pastor, esteve aqui conosco, graças a Deus, uma bênção de Deus. E os irmãos que quiserem contribuir, né, para esta obra aqui, quem desejar ofertar, enviar ofertas de amor ao nobre companheiro pastor Wanderson Almeida de Couto e família, né, que realiza também o precioso trabalho de evangelização. Podemos assim fazer. Aqui tem uma conta do banco, Caixa Econômica Federal, agência 1546, conta corrente 4159, dígito 3, operação 003. Amém, irmãos? Então, para você que quer contribuir para esta obra missionária, né, qualquer coisa, entre em contato conosco. Amém? Estamos aqui à disposição, né, para passar as informações necessárias para você contribuir para a missão, né? Que Deus abençoe cada um de vocês que estiveram conosco até aqui, né? Deus abençoe. Nosso pastor Pedro Lucas, muito obrigada, pastor, né, por estar sempre nos auxiliando, enviando aqui a agenda, né, dos missionários. Nosso pastor Reginaldo também, né, o diretor da rádio, e todas as rádios parceiras, né? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, né? A paz do Senhor para o nosso irmão William também, que Deus abençoe. Glória a Jesus. E nós estamos felizes, irmão, por este momento lindo. Glória a Jesus. Deus sabe o que eu passei, o que eu chorei, o que eu sofri.
até chegar aqui. Não importa, podem atirar as pedras que não vai atingir. Ele é minha rocha, fortaleza, meu escudo, minha proteção. Jesus é vida, tá na mão de Deus. A minha vida tão somente tá na mão de Deus. Amém, graças a Deus. A minha vida está na mão de Deus, a tua vida está na mão de Deus, amém? Então faz a obra enquanto é dia, o Senhor é contigo, amém? Nós vamos ouvir aqui o convite também já do próximo programa, que será quinta-feira, né? Vamos ouvir aqui nosso missionário. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Sou o pastor Alberto Marques, secretário de missões na Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte. Nosso pastor-presidente é o pastor Martim Alves da Silva. Fui missionário, juntamente com minha família, na Venezuela. E nós atuamos tanto na cidade de Cumaná, na capital do Sucre, quanto em Barcelona, capital do estado do Anzoátegui. Nós convidamos você para no dia 26 de novembro nos acompanhar através de uma entrevista com o pastor Reginaldo Rodrigues, dia 26 de novembro de 2020, numa quinta-feira, a partir das 21h30. Estaremos conversando com o pastor Reginaldo Rodrigues e conversando sobre os desafios, necessidades e urgência da obra missionária. Desde já, contamos com o seu acompanhamento. Um grande abraço e até lá. Ele me sustenta em suas mãos, sobre o vale de ossos secos ele me ressuscitou. Tá aí, né, o convite já para o programa Missão Sem Fronteira, dia 26, quinta-feira, né? Com o pastor missionário Alberto Marques, né, da cidade natal do Rio Grande do Norte. Amém, irmãos? E o tema em foco é os desafios, necessidades e urgência da obra missionária. Amém? Nosso pastor Pedro Lucas, né? Que Deus abençoe, pastor Pedro. Muito obrigada. E nós só temos que agradecer, né, ao nosso Deus por este momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, queremos te agradecer, meu Pai, por tua misericórdia. Obrigada, Senhor, por tua palavra. Obrigada, meu Deus, por nos despertar cada dia para fazer a tua vontade aqui na terra. Em nome de Jesus, continua abençoando, Senhor, nossos missionários, pastores, que fazem a tua obra, Senhor. Ah, meu Deus, abençoa, Deus. Tome em tuas mãos, dá livramento, meu Pai, que muitas almas sejam alcançadas e o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Ressuscitou. Amém, irmãos. Que Deus abençoe a todos vocês. Obrigada pela companhia de todos. Obrigada a todas as rádios parceiras. Que Deus abençoe a equipe aqui do programa Missão Sem Fronteiras. Só temos que agradecer a Deus por a vida de cada um de vocês. E até amanhã, se assim o nosso Deus nos permitir. Amanhã terá também o programa Missão Sem Fronteira aqui com a participação do pastor Paulo César, né, que irá ministrar a palavra.